Olá, eu sou a doutora Heidi e eu estou aqui para ensinar você como ter uma carreira na área da saúde aqui na Austrália. Eu recebi a seguinte pergunta: qual é o pontapé inicial para revalidar o meu diploma de medicina na Austrália? Se você mandou mais de 100 currículos e não conseguiu um emprego ainda, pode ter algumas razões. Então, minha primeira pergunta é: você mandou esses currículos, você conseguiu passar para a fase da entrevista? Ou ninguém nunca te chamou para nada? Se esse foi o caso, é porque tem alguma coisa de errado no seu currículo. Então, você tem que arrumar o seu currículo no estilo australiano. O que eu tenho percebido nos meus clientes é que é muito comum eles não passarem para essa próxima etapa por conta do currículo. E assim que a gente arruma o currículo, eles estão conseguindo vagas. Você não pode simplesmente traduzir o seu currículo para o inglês. Eu já ajudei alguns pesquisadores que também usaram o seu currículo Lattes e simplesmente copiaram, colaram e entregaram também. Não é assim que faz currículo. Eu também tive algumas pessoas colocando o link do currículo Lattes, falando, veja aqui o meu currículo. Não funciona assim também. Eu já recebi um currículo em português, gente. E perguntei, mas como assim seu currículo está em português? Não, é porque eu fiquei sabendo que tinha alguém aí na empresa que falava português. Mas, gente, você está na Austrália, você tem que mandar o currículo em inglês. O outro motivo que talvez você não esteja passando é que você está aplicando para as vagas erradas. A nomenclatura, o título das vagas aqui na Austrália são diferentes dos títulos das vagas aí no Brasil. Por exemplo, eu tive um pesquisador que estava procurando uma vaga de medical scientist, né? Parece que é interessante essa vaga. Ele era pesquisador e não estava conseguindo. Mas por que não? Porque ele estava aplicando para vagas em um laboratório de análises clínicas. E ele não tinha experiência na área, ele não sabia fazer os experimentos, as análises clínicas. Então, era a vaga errada que ele estava aplicando. Ele tinha que estar aplicando, por exemplo, para uma vaga de Research Assistant. Se ele tivesse feito doutorado, daí ele poderia, por exemplo, aplicar para uma vaga de Research Officer, Research Scientist. Então, são esses títulos, são essas nomenclaturas um pouco diferentes do Brasil que você tem que saber para você aplicar para a vaga correta. A outra coisa que eu tenho percebido é que os candidatos estão usando um currículo para um monte de vaga diferente. Cada vaga tem que ter um currículo específico. Você tem que adequar o seu currículo para aquela vaga específica. Se você me falar, não, eu já passei em várias entrevistas, isso quer dizer que o seu currículo está bom e está faltando alguma coisa na entrevista. As entrevistas aqui na Austrália são super diferentes das entrevistas no Brasil. Aqui, eles fazem muitas behavioral questions. Eles vão perguntar, me conte uma situação em que você teve um problema com um amigo do trabalho. Como é que você resolveu? Então, resumindo aí, você tem que ter um currículo no padrão australiano. Você tem que arrumar o seu currículo para cada vaga que você está aplicando. Você tem que praticar como passar em uma entrevista aqui na Austrália. E, por último, você tem que saber para qual vaga você pode se candidatar. Se você quiser que eu te ajude no currículo, entrevista, na procura de empregos que se alinham aos seus objetivos, à sua experiência, entra no meu site e procura o programa chamado Job Start, que é específico para ajudar profissionais da área da saúde a aplicarem para empregos.